Nós vamos falar hoje sobre a linguagem Python. Então, estou presumindo que você já tem conhecimento de alguma linguagem de programação, porque nós não vamos entrar, por exemplo, em detalhes de como funciona, por exemplo, uma variável, o que seria uma variável, o que são estruturas de controle, como é que elas funcionam. Então, eu vou presumir que você já tem o conhecimento de alguma linguagem de programação e está aprendendo uma linguagem nova. Então, por isso, vou explicar, então, as diferenças entre uma linguagem e outra, comparada ao Python, mas nós vamos passar superficialmente, então, sobre os conceitos, por exemplo, do que é uma variável. E basicamente essa aula de hoje, nós vamos falar sobre essa parte inicial, que é entender um pouco mais como funcionam as variáveis em Python, quais as diferenças. Para isso, então, eu criei essa aula chamada Variáveis, e nós vamos começar, então, explicar quais são essas diferenças. Bem, para isso, então, eu vou abrir um campo de texto. Então, nós vamos falar de variáveis. Uma variável em Python, ela é tipada dinamicamente. Diferente, por exemplo, de, de Java, que você teria que declarar, por exemplo, int a recebe 1. Aqui em Python, você não precisa declarar o tipo da variável. Você apenas diz, por exemplo, que a recebe 1. E pronto. Ela já vai entender que esse tipo de variável vai ser do tipo inteiro. Se você disser um ponto para a gente ver, né? Então eu vou executar. Então ele ficou na memória, a recebe 1, eu der um print nessa variável, ele vai me mostrar então que o valor de A é 1. Se eu disser que o valor de A é 5.5, 1.5 agora, ele vai ser 1.5. Se eu digitar, por exemplo, type, e a gente vê qual é o tipo da variável, ele vai me dizer que é float. E se eu, por exemplo, tirar o ponto 1, fizer a mesma coisa, então mandei ele imprimir, digitar o type, ele vai mudar dinamicamente. Então, uma dessas características do Python é que ele é tipado dinamicamente. E a ideia de variável aqui é justamente essa, que ele muda. Então, tem que ter bastante cuidado até quando estiver utilizando variáveis, porque não é como em outras linguagens, por exemplo, Java, que ele daria um tipo de erro se eu, por exemplo, ao invés de número aqui, agora eu chamasse A de um string, por exemplo, Lucas. Ele vai aceitar e vai entender que a palavra agora é do tipo string. Então, essa é uma das principais diferenças assim, com relação às variáveis. Então, eu posso declarar uma variável do tipo, por exemplo, A recebe 100, posso dizer que agora B recebe 100, e posso também dizer que uma variável C, então A recebe 100, B recebeu 100, e uma variável C vai receber a soma das duas. Então, A mais B. Se eu disser isso, e der um print na variável C, a gente vai receber então que o, o valor de C vai ser a soma das duas variáveis. Então, esse é o conceito de variável, né? Que você pode mudar e alterar o conteúdo da memória dela de acordo com a necessidade. E como eu já mostrei, inclusive, uma variável ela pode alterar seu valor e mudar o tipo, como eu mostrei. A, por exemplo, é 100, eu posso dizer que agora é 200, depois eu posso dizer que ao invés de A ser receber 200, agora A vai receber 5.5, que vai ser do tipo float, e ele vai aceitar. Uma das outras características é que a gente pode aumentar, então, fazer uma atribuição aumentada, parecida também com outras linguagens, como, por exemplo, C++ e Java, que, por exemplo, se eu der um print no valor de A aqui, ele vai dizer A vai ser 5.5. Se eu quiser somar, né, o valor de A mais
mais 1, por exemplo, eu teria duas opções. Eu primeiro poderia dizer que A vai ser A mais 1, ou teria outra opção, como é em Java, de fazer atribuição aritmética dessa maneira. Então, da mesma forma, quer dizer que eu estou somando a variável A, o valor dela, mais um número, que nesse caso aqui é A mais 1. E aí, se eu der um print A, ele vai ser 6.5 agora. Então, a gente viu então que é muito poderoso essa parte de variáveis em Python. E para a gente que está vindo de outras linguagens, que está acostumado a tipar a variável, pode parecer um pouco estranho no início, mas a gente com o tempo acostuma e, de certa forma, é bastante útil. Uma outra característica que nós vamos ver agora é a parte de conversão de nomes. Diferente também de Java, por exemplo, de C, C++, que utilizava o camel case, que é você dizer que uma variável, por exemplo, nome variável, seria dessa forma, recebe 10. Eu poderia fazer assim também em Python. No entanto, em Python, o padrão é chamado snake case, que é você colocar um underline, ao invés do camel, que é pegar a primeira letra, né, após a cada nome, e tornar maiúsculo. Então, ao invés disso, a gente usa o underline. Ele funciona, mas se você quiser utilizar o camel case, funciona, mas não é o padrão assim da linguagem. Uma outra característica que a gente pode começar os nomes das variáveis, geralmente é com letra minúscula, utilizando essa notação dessa forma, e a gente não pode começar com números, por exemplo. Se fizer isso, ele vai dar erro, ele não aceita. Mas eu posso colocar número aqui no meio, variável 1, por exemplo, e agora ele aceita. Então ele não dá erro. Então essas são algumas características básicas, é bem parecido com as outras linguagens, apenas ter cuidado com esse tipo de coisa, né, que seguir o padrão da linguagem, como é definido. Uma outra coisa que quando a gente está começando a programar e que esquece muito, é você utilizar uma variável e antes de iniciar ela, tentar utilizar. Inclusive porque uma das características dos programas em Python é que ele não é compilado, ele é interpretado. Então, ele não vai dar erro no início, a não ser alguns browsers ou algumas ideias que já vêm e fazem uma pré-compilação e analisa a sintaxe do script. Mas, em geral, não há pré-compilação, então ele vai dar erro na hora da interpretação. Então, por exemplo, se eu tentar utilizar uma variável y que eu nunca utilizei aqui, agora ele vai dar erro, porque ele vai tentar utilizar e a variável não existe. Então, ele vai dar erro. Então, ele está dizendo, a variável não é definida, então esse nome não é definido. Eu teria, então, primeiro, definir a variável. Então, eu teria que definir a variável, recebe 10, por exemplo, e aí se eu der um print, ele vai imprimir. Se eu não quiser utilizar essa variável, quiser tirar ela da memória, então se eu fizer um del y, ele vai tirar da memória. E se eu mandar imprimir, então, o y novamente, ele vai dar erro. Então, porque ela foi apagada da memória, então eu mandei ele apagar da memória, e depois eu tentei utilizar novamente o y, e aí ele deu erro. Uma outra característica que nós vamos ver agora é a parte de comparações. Então, para isso, eu vou até transformar isso aqui, vou separar um pouco. Comparações. Comparações é do tipo, por exemplo, 1 maior que 2. 1 é maior do que 2. Como a gente está no terminal interativo, se eu disser isso, ele vai dizer falso. Porque, na verdade, 1 é menor do que 2. Então, se 1 for menor do que 2, na comparação, é verdade. Poderia fazer expressões um pouco mais complexas, por exemplo, dizer que 5 é menor que 7, que é menor ou igual a 10. Isso é verdade? Menor ou igual a 10.
Isso é verdade? É. A gente pode ter comparações do tipo, por exemplo, 5 é menor que 7, ou pode ter também comparações do tipo menor ou igual, em que, por exemplo, 5 é menor ou igual que 7, maior ou igual, maior, né? 5 é maior que 7, no caso daria falso. 5 é maior ou igual a 7, igual, igual, então eu quero comparar se 5 é igual a 7, diferente, 5 é diferente de 7, e um segundo tipo de comparação, a gente pode comparar também objeto. Nesse caso, ele do tipo, declara, por exemplo, A recebe 1, B recebe 2. A B, false. A is not B, verdadeiro. Agora, se eu atribuo aqui, por exemplo, C recebe A, pergunto se C is B, ou A, verdade. Os valores iguais. Um outro tipo de variável que a gente pode observar aqui também é do tipo booleano. E nesse caso, então, vou apresentar aqui também o tipo booleano. Os tipos booleanos. Os dois tipos booleanos que a gente tem no Python é o true, a verdade, e o false. Então, vou executar, e o false. Então, basicamente, são esses dois tipos. True, print, tudo certo. Ele deveria imprimir. Então, tudo certo. E false, print, não deve imprimir, né? Então, ele não deve imprimir se eu executar isso aqui. Mas em Python a gente pode utilizar também outros valores para se referir a verdadeiro e falso. Então, basicamente, os valores non, vou colocar inclusive non, 0, e mais para frente a gente vai ver essa estrutura, que seria uma lista vazia. Tudo isso aqui é do tipo falso. Então, eu tenho que colocar, transformar isso em texto. 0, lista vazia, são definidos como falso. Então, por exemplo, se eu colocar nessa condição aqui, if, vamos puxar essa célula aqui, descer essa célula. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, essa mesma condição, if non, ele não deveria entrar. Agora, por exemplo, eu disse que if 0, a mesma coisa 0, né? 0, if 0, e if lista vazia, também não deveria.
como de fato não entrou. Mas, por exemplo, se eu colocar qualquer outro valor, ele vai interpretar como verdadeiro. Então, somente esses três, ou na verdade esses quatro, que é o falso, non, zero e lista vazia, são interpretados como falso. Se eu colocar, por exemplo, if 1, ele vai imprimir. Na verdade, então, deve imprimir. Agora, né? Na nossa característica. Então, se eu colocar if 1, ele imprime. Se eu colocar qualquer outro valor, por exemplo, uma lista com elementos. Então, eu tenho uma lista com elementos. Ele imprime. E se eu colocar qualquer outro valor, ao invés de 1, if 4, ele imprime. Então, qualquer valor, fora esses outros, são interpretados como verdadeiros. Então, non, zero e lista vazia são interpretados como falso. Outra característica que a gente pode observar também é quando a gente quer fazer comparações do tipo e ou. Então, eu posso dizer que, por exemplo, verdadeiro, né? True. And false. Então, para a condição i. Então, verdadeiro e falso vai dar falso. Se eu posso botar também or. Verdade. Então, verdadeiro ou falso, verdade. Para a condição negação, então, eu posso botar aqui, por exemplo, true and not false. Então, o not eu estou negando o falso, então vai dar o quê? Se a negação do falso é verdade. Então, verdade, verdade, verdade. Então, aqui são condições booleanas que a gente pode utilizar, né? Utilizando, então, o and, o or e o not, que no caso ele vai alterar, então, a condição booleana. E eu posso utilizar também uma característica chamada curto-circuito. No Python, ele, por exemplo, você coloca assim, one or true, ele vai dar verdade. Só que ele não analisa toda a cadeia. Ele não analisa aqui toda a cadeia. Ele vai analisar somente a primeira parte. Já que ele sabe, por exemplo, true, se um é verdade, true, e depois vem um or, então, independente do que for aqui, vai dar verdade. Então, ele para de executar logo após essa primeira parte. Ele só executa essa primeira parte, porque tudo que vier aqui vai ser verdade. Então, poderia ser falso aqui. O que vier aqui, ele já dá como verdade, porque ele executa somente a primeira parte. Então, ele já sabe que tudo que vier depois, independente do que vier depois, vai ser verdade. Então, ele faz essa chamada operação curto-circuito. Da mesma forma, se a gente fizer, por exemplo, um ou true, ele vai pegar o primeiro, né? Se eu fizer o contrário, true and or ele vai pegar a primeira parte. Então, ele só pegou aqui o true. Como eu falei, ele deixa fazer a operação por circuito, ele só analisa a primeira parte. Um outro tipo de variável muito poderosa em Python, você pode fazer muitas coisas que já vem na própria linguagem, é a parte de strings. Um string Python, ela pode ter qualquer um desses tipos que eu vou mostrar aqui, são equivalentes. Então, se eu colocar aspas duplas, sim, hello world, é um tipo string. Eu posso colocar desse tipo, posso colocar também com aspas simples. Então, hello world. Posso colocar com aspas triplas. Três, né? Hello world. E aspas simples triplas. Hello
Mas por que então essas aspas simples triplas e para que essas diferenças? Basicamente, a gente pode utilizar em Python diversos tipos de string. As duas últimas é utilizado, a gente mais comum é utilizar aspas simples, né, quando você está utilizando em variáveis. Mas se você quiser, por exemplo, utilizar para fazer comentário ou para criar uma string que quebra linhas, então, por exemplo, você utiliza uma dessas, dessas estruturas, por exemplo, hello world somente um teste. A gente, então, o que ele permite você criar essa variável com várias quebras em várias linhas, né? E muitas vezes ela é muito útil, dependendo do que a gente está tentando fazer. Inclusive, quando a representação dela, quando a gente executa, é isso aí. Ele entendeu que cada quebra de linha aqui, ele colocou o barra N, a gente vai mostrar um pouco mais na frente, quais são os tipos, né? Que ele está dando uma quebra de linha a a cada parte dessa variável string. Então, se eu atribuir isso daqui, por exemplo, a uma variável e mandar imprimir, então vou chamar aqui st, que vai receber essa variável, e depois vou mandar imprimir o st. Ela vai imprimir com as quebras que eu coloquei. Então, hello, deu uma quebra, world, deu outra quebra, somente um teste. A mesma coisa eu poderia fazer e funciona da mesma forma se for com aspas simples. 3 aspas simples. 1, 2, 3. A gente executar esse código de novo, imprime da mesma forma. Então, essa basicamente é a diferença. Se for com aspas duplas ou uma única aspa, ele vai entender que é string normal. Se for tripla, a gente pode quebrar a linha. Basicamente, a gente utiliza as duas primeiras opções na maioria das vezes. A gente pode utilizar também, que a gente já até viu aí, que a gente pode, vou chamar aqui de ST, né? Caracteres especiais, em que a gente, vou até escrever um string desse aqui. Esta é uma string de teste. Bem, se eu mandar fazer isso aqui e mandar imprimir, a gente vai ver algumas diferenças. Print. Esse é um string teste. Agora, eu posso acrescentar aqui nessa string de teste barra N. Se eu acrescentar barra N, ele vai entender que eu estou querendo dar uma quebra de nova linha, né? Nova linha. Se eu botar aqui um barra T, eu estou querendo um espaço, uma tabulação. Um problema que, se eu, por exemplo, dentro da string, eu não posso acrescentar uma aspas, eu quero botar esse de entre aspas. Se eu fizer dessa forma, ele vai entender que chegou o fim da minha, da minha string. Então, ele está achando que seria duas strings. Então, eu tenho que botar o caractere de escape, e aí sim, ele vai entender que esse vai estar entre, entre aspas. Outra característica que a gente quiser, por exemplo, colocar um barra. Se eu colocar um barra aqui, ele vai entender que está esperando um outro caractere. Então, se eu quero que apareça, por exemplo, o caractere barra, eu tenho que botar barra barra. E posso acrescentar também caractere do tipo ASCII, da tabela ASCII, que a gente aprende lá em linguagem de programação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 68, que é o código do hexadecimal, né? Aí ele vai imprimir. Vamos ver o que ele vai imprimir. Então, ele deu uma quebra de linha, o barra T, ele deu uma tabulação, deu um espaço a mais aqui, né, de tabulação na string. O D, ele acrescentou, então, as aspas que eu queria. Para aparecer a barra, eu acrescentei o barra barra. E
quando eu coloquei aqui o caractere em ASCII, ele imprimiu que é o H. Importante, por exemplo, também, se eu quero colocar, por exemplo, um caminho de um diretório, o seguinte, eu vou chamar aqui de ST também, né? Vai ser um diretório do tipo, eu quero imprimir, por exemplo, fazer assim, print, vamos supor esse tipo. Então, eu estou dando um diretório do tipo C Windows New To Do. Se eu der um print aqui, o que vai acontecer? Vai formatar tudo. Por quê? Ele entendeu que esse WN aqui seria uma quebra de linha e o barra T seria uma tabulação nos dados. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, a gente pode colocar também o print e passar a string raw. Esse R aqui quer dizer raw, quer dizer a string crua. A gente quer eliminar esses caracteres especiais dentro da string. E aí, se a gente mandar imprimir com esse R aqui, agora sim, ele imprimiu o caminho completo, como se a gente quisesse, por exemplo, passar um caminho do Windows. Porque ele, da forma como está, ele está entendendo que isso aqui seria um caractere de espaço. Eu estou quebrando a linha e aqui eu estou dando uma tabulação. String em Python ela é bastante poderosa. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, outras características da linguagem, como eu quero saber se minha string hello world, eu quero saber se ela termina end with ld. Ela termina em ld? Verdade. Eu quero saber, por exemplo, também se ela começa com ld. Start starts with. Ela começa com ld? Falso. Porque ela começa com hello, com he. Se eu quiser, por exemplo, saber se ela começa com h, verdade. Mas eu posso ter outras coisas também. Por exemplo, eu quero saber se tem dígito. Se o que eu estou digitando, por exemplo, é números. Então, esse dígito. Se eu perguntar se é dígito, verdade. Eu posso querer também saber se, por exemplo, quero transformar todas as letras em lowercase. Eu coloco, por exemplo, hello. Hello. Eu coloco e pergunto, por exemplo, is lower? Quer saber se são todos em, em minúsculo. Ele vai dar falso. Então, se eu copiar isso aqui, testar is lower. Verdade agora. Tem outros também, para eu saber se é is super, se é se está em maiúsculo, então seria, ao invés de hello, esse hello aqui, do tipo is super, ele vai me retornar is super, só com S, is super. Ele vai me retornar true, porque todas as letras aqui estão em uppercase, ou maiúsculo. A gente tem outra coisa que dá para fazer com string, é, por exemplo, contar o número de algumas letras que eu tenho dentro, por exemplo, do hello. Se eu fizer um método count e passar, por exemplo, eu quero saber quantas letras L tenho dentro dessa palavra. Então, se eu passo aqui hello, L, ele me diz que tem 2. Então, porque tem 2 L's dentro da minha string. Eu posso
querer fazer algumas coisas mais avançadas. Por exemplo, eu quero saber qual é a posição do O dentro dessa minha string. Então, por exemplo, isso aqui, eu dou um find e eu quero saber onde é que está o O. Então, ele mostrou que está na posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. Então, dentro da minha string, ele está na posição 4. Se eu perguntar, por exemplo, uma letra que não existe, então, hello. Eu quero saber onde é que está, por exemplo, o T. Não existe T. Então, ele vai me retornar -1, ou seja, não existe. A gente interpreta como não existe. Então, ele tentou procurar essa letra dentro da string e não encontrou. E para finalizar, a gente vai utilizar algumas técnicas chamadas de manipulação, né, com string. Manipulação de string. Que, na verdade, são alguns métodos já embutidos na própria string. Algumas manipulações que a gente pode fazer. Eu quero, por exemplo, que todo esse meu hello world aqui, hello world, vou botar em minúsculo, hello world, eu quero que fique tudo em letra maiúscula. Então, se eu colocar upward, ele vai me devolver, então, a string toda em maiúsculo. Se eu colocar, por exemplo, isso aqui em lower, ele vai transformar tudo em minúsculo. Se eu pegar essa primeira aqui e colocar, eu quero somente as primeiras como maiúsculo, eu boto capitalize. Então ele vai botar capitalize. Capitalize. Ele transformou, então, cada primeira letra de cada palavra como maiúsculo. Na verdade, é a primeira letra. Eu posso fazer também alguns métodos, como, por exemplo, já embutidos como replace. Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui o hello world, mas eu quero trocar as letras O por U. Replace. Então, eu quero mudar. Onde tiver O, eu quero que troque por 1. Então, o que ele fez? Então, ele procurou na minha string, onde tinha o O, e já alterou para o U. Eu posso fazer, por exemplo, um strip. Eu vou remover, então, tudo que tiver de formatação. Dois passos, hello, barra N. Ataque strip. Ele remove, então, todas as formatações, só deixa os caracteres. Nesse caso aí, o hello. Eu posso também concatenar duas strings. Então, por exemplo, hello. Para isso, eu utilizo o caractere mais. Posso fazer dessa forma, hello world. Ele vai juntar, então, essas duas strings. Vou dar um espaço. Hello world. Então, ele vai juntar essas duas strings e a gente vai formar, então, uma nova string. Mas tem outra característica interessante. Por exemplo, eu posso fazer operações com esse hello. Se eu fizer, por exemplo, hello, multiplicar por 3, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa string, criar multiplicar 3 vezes o conteúdo que tem nessa string. Então, eu posso brincar com algumas coisas desse sentido, que ela é bastante poderosa. Então, essa parte de string em Python. Na verdade, a string é um objeto. Então, com esse objeto, a gente pode manipular esse objeto. Quanto à formatação para imprimir, a gente pode fazer diversas formas.
Aqui, por exemplo, eu vou botar uma variável que eu vou chamar de name. Vou botar meu nome. A gente pode imprimir de diversas formas. Então, eu vou chamar essa variável de Lucas. Agora, eu quero imprimir essa variável. Então, eu quero botar aqui, por exemplo, meu nome é... E eu quero acrescentar essa variável. Então, eu poderia fazer isso. Vou acrescentar aqui o name. Essa é uma forma. Eu poderia fazer dessa outra forma. Poderia fazer dessa outra forma também. Meu nome é coloco o caractere que vai ter um string e acrescenta aqui a porcentagem. Ele vai entender onde for, o que ele vai fazer. Ele vai pegar onde tem esse porcentagem S, ele vai entender que é um string que vai ser acrescentado nessa posição. Então, quando eu passo a porcentagem e a variável ou o nome que eu quero acrescentar lá dentro, então ele vai imprimir no local onde a gente especificou. Essa é uma forma um pouco mais antiga, né? Tem uma forma mais nova que é da seguinte forma. Então, essa mesma, uma chave, essas chaves, e acrescenta aqui format. Ele vai formatar e colocar na posição que a gente quer. Então, coloca para o format e ele imprime. Por que utilizar esse format? Porque ele é bastante poderoso e tem algumas formas também de a gente acrescentar coisas nele. Por exemplo, eu posso criar uma outra variável, por exemplo, vou chamar de tempo aqui, para vocês verem. E aí eu vou acrescentar, por exemplo, você utiliza o arquivo e lê a linha. Então, se eu colocar aqui, você utiliza o arquivo e aqui eu coloco dentro, por exemplo, file, então ele vai entender que é uma variável que vai ser file, do tipo file, tipo não, uma variável chamada file e aqui line. Então, se eu der nessa string, isso aqui vai ser chamado de file e line. Então, se eu pegar o tempo e mandar imprimir, né? Print, tempo, ponto, format, e aí eu passar aqui file, vai ser a primeira posição lá. Eu vou passar então, seria teste.py e inline vai ser 5. Vou botar em 5. Ele vai pegar esse conteúdo e já jogar. Então, ele vai pegar o teste.py e jogar aqui no file e vai pegar o line aqui que eu falei que era 5 e vai jogar como string aqui dentro onde a gente identificou que vai ser a variável line. Então, se a gente fizer isso, faltou um parêntese. Pronto. Então, você utiliza o arquivo teste e lê a linha 5. Da mesma forma, a gente pode utilizar a parte posicional, sem especificar. Seria dessa mesma forma, só que ao invés de eu vou tirar, então, o tempo. Vou ter que remover, dar um print, tempo.format. Então, o que vai estar aqui dentro vai ser do tipo teste.py. E agora, sim.
A diferença de cima para de baixo é que antes eu já tinha definido que as variáveis estariam nesse, o nome das variáveis. Nesse caso, ele está indo pela posição. Então, na primeira posição que ele encontrar, ele vai colocar o teste, e na segunda posição vai colocar esse daqui. Então, é tanto que se a gente colocar, por exemplo, se eu posso fazer uma coisa, brincar, por exemplo, fazer o seguinte: teste, e aqui eu vou chamar de 0, então primeiro 0, 0, ele vai repetir. E 1. O que ele vai fazer? Então ele vai pegar o que estava na posição 0, ele vai repetir aqui no caso 2 vezes, que é o teste.py, e o linha 5, que está na posição 1, ele vai encaixar somente aqui. Então ele repetiu o teste aqui 2 vezes, teste, teste, e o linha ele repetiu apenas uma, porque eu defini que por ordem posicional. Se aqui no início eu identifiquei, disse quais seriam as variáveis que eu estaria utilizando, que deixa um pouco mais legível o código, nessa segunda parte eu estou utilizando apenas a posição e a ordem em que eles vão ser, que a gente vai passar como argumento para a nossa função, né? E tem uma terceira e última que a gente pode fazer, por exemplo, para deixar um pouco a string um pouco mais formatada, até bonitinho para, por exemplo, quando a gente estiver imprimindo no terminal, que a gente pode utilizar aqui, por exemplo, o tempo. Eu vou dizer que ele vai ser posicional. Então, eu vou aqui, vou passar teste. Ele vai receber 40 posições. E o... Eu vou ter uma variável chamada teste que tem 40 posições. E vou ter uma variável chamada status, que vai ter 10 posições. Então, eu defini a minha string. Opa! Vai ter 10 posições. Defini a minha string. Se eu der um print, vou dar 2 prints. Então, primeiro, na minha tempo.format. Então, o teste vai receber e a variável status receber OK. Eu vou imprimir uma segunda linha, que vai ser teste Python. Tudo OK. Então, se eu der um print, a gente vai ver que ele fez o seguinte. Ele deixou de uma maneira um pouco mais bonita, né? Então, ele reservou 40 caracteres para a variável teste e 10 para a variável status. E aí, quando eu coloquei, por exemplo, Lucas ou Python, ele preenche os outros campos com vazio, né? Ele preenche com um espaço em branco até a posição que a gente demarcou. Então, nesse caso aqui, o teste teria 40 posições, então se eu poderia colocar aqui até uma string de até 40 posições aqui, que ele ia preencher bonito aqui, só ia até 40. E a partir do 40, seria então, começava a segunda variável, que é o status, e tem 10 posições. Então é bastante útil, por exemplo, quando a gente está imprimindo e quer deixar a formatação um pouco mais bonita quando está apresentando ou fazendo, imprimindo no prompt a nossa string. Então, basicamente, assim, é o que a parte principal de trabalho com variáveis em Python. A gente viu, por exemplo, que o trabalho a tipagem dela é dinâmica. A gente não precisa dizer qual é o tipo dela. Então, somente atribuir. Então, posso atribuir um número, depois mudar para float e ele vai aceitar.
A gente fez a parte de comparações, então maior, menor, maior, igual, diferente, igual, e fez as comparações do tipo is not, que nesse caso está comparando os objetos. A gente viu a parte booleana, que é basicamente true and false, observar que é com letra maiúscula. A gente viu também que o tipo non, zero e parênteses e lista vazia é identificado como falso no Python, então, e o resto, todos os outros tipos, é identificado como true. Então, se a gente fizer, por exemplo, if 4, ele vai imprimir normalmente. A gente viu as outras estruturas como and, or, and, o not, que é a negação, a parte de curto-circuito. A gente viu os tipos de string, como a representação de string em Python. Os, as principais métodos, né, para a gente trabalhar com string, a parte de caractere de escapes, verificar se os métodos, né, se está em maiúsculo, minúsculo, se é um dígito, identificar uma letra dentro da string, a posição. A gente viu a parte de manipulação, por exemplo, transformar ele em caixa alta, caixa baixa, primeira letra maiúscula, inverter os espaços ao invés de fazer o replace, né, que é trocar algum caractere ou cadeia de caracteres dentro de um string, o strip, que retira a formatação, como concatenar ou manipular strings, nesse caso aqui a gente multiplicou por 3 e apareceu o hello. E aí, finalmente, a gente mostrou aqui na parte de formatação, principalmente na hora de imprimir, quais são os tipos que a gente pode fazer na hora de imprimir essas variáveis, né? Principalmente o string, a concatenação e essa parte bastante poderosa em Python, né? Que é a manipulação de string na hora de imprimir.